Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. E olhem dentro de vocês! Para o que serve a verdade de fato? Só a verdade os tornará homens. Homens livres. Shalom. Você não gostaria de viver em um lugar onde você seria imortal? Você nunca mais iria morrer? E que não haveria mais contagem de tempo? Você seria eterno. Você não quer morar neste lugar maravilhoso, onde nunca mais haverá uma dor, um pranto, uma dificuldade, um problema, um choro, uma sirene de uma ambulância, um hospital, um cemitério, uma escola, onde nunca mais haveria isto? Nunca mais você derramaria mais uma lágrima de tristeza do seu rosto. Você não queria ser imortal e eterno? Então vem comigo que nós vamos discorrer um pouco hoje sobre a imortalidade e a eternidade. Shalom. Muito bem, tivemos a leitura da palavra maravilhosa e o Evangelho promete para nós duas coisas maravilhosas, que são imortalidade e eternidade. São as duas coisas maiores que você pode alcançar aqui nesta terra. Você pode alcançar isto, a imortalidade e a eternidade. Mas como Gutenberg, nós vamos morrer? Vamos. Mas vou morrer somente uma vez e nunca mais morrerei. Serei imortal. Mas veja só, deixa eu dar a diferença aqui entre mortal, imortal e eterno. O que é uma coisa que é mortal, imortal e eterna? Vamos ver. Uma coisa mortal é aquilo que tem começo, meio e fim. O mortal é isto. Ele tem início, tem meio e tem fim. Já uma coisa imortal é aquilo que só tem início e não terá fim. O eterno é aquele que você não conhece nem o seu início e nunca tem fim. E você não conhece o seu fim, porque não tem fim o eterno. Você não conhece quando começou e nunca se acabará, não terá fim. Então, eterno, só Deus. Esta foi uma das grandes revelações que o profeta William Branham veio nos ensinar. Que eterno, só existe um que é eterno, é Deus. Por isso que o profeta diz, o inferno não é eterno. O lago de fogo de enxofre não é eterno. É um local onde vai aniquilar as almas dos perdidos, e eles se desfarão como cinzas. Este é o local para eliminar Satanás e seus anjos e os perdidos. Então eles se desfarão em nada, porque eterno só é Deus. Quando você dar eternidade a outra coisa, você diz que existe outra coisa eterna, então você está dizendo que aquilo é Deus. E não pode. Só existe um que é eterno. É Deus. Mas você pergunta, Gutenberg, como é que nós podemos ser eternos? Quando a própria vida de Deus habita em nós, então eu passo a ser eterno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Quem crê no Filho não é julgado. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Jesus disse, nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá, porque eu lhes dou a vida
eterna. Então, quando você diz que existe 3 pessoas eternas na divindade, você atribui isso a 3 deuses. Se você dizer que o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno, e são 3 pessoas distintas, você está dando atributos a 3 deuses. E isto não existe. A Trindade é uma farsa, é um engano. Não existe 3. Existe um Deus que se manifestou em vários ofícios, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. A biunitária, o dualismo, também é falso, porque dar a eternidade ao Filho, por exemplo, diz que o Filho é uma pessoa distinta do Pai e que dar a eternidade a esse Filho. Como pode aquilo que tem princípio, que se inicia, ser eterno? O que ocorre é o seguinte, que o Eterno gerou um corpo para ele no ventre de Maria e habitou dentro deste corpo e andou no meio dos homens. Então ali estava Emanuel, Deus conosco. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este corpo de fora, humano, morre, mas o de dentro, que é eterno, a divindade, a humanidade morre, mas a eternidade não morre. O de dentro não morre, o de fora morre. O de dentro ressuscita o de fora, que é o seu corpo. Veja só, ressuscita o de fora. Quando ele é ressuscitado, então o apóstolo Paulo diz ao Rei eterno, imortal, o único que possui a imortalidade. Observe, e Paulo estava se referindo a quem? Em Timóteo capítulo 6, ele estava dizendo ao Rei eterno, imortal, o único que possui a eternidade, estava se referindo a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é Deus manifestado em carne humana, um homem com 2 naturezas, natureza humana e natureza divina. Você vai ver que a arca, ela era feita de 2 materiais, mas tinha uma só peça. Madeira de acácia revestida de ouro. Essa madeira de acácia simboliza a humanidade de Cristo e o ouro simboliza a divindade. Uma só peça com 2 materiais. Um homem com 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana falava com a natureza divina e a natureza divina falava com a natureza humana. O humano foi ao túmulo, mas o divino foi pregar para as almas em prisão. Então aí você entende claramente, eterno só Deus. Quando diz que Jesus Cristo é ao Rei eterno imortal, está dizendo que ele é o próprio Deus que foi manifesto em carne humana aqui na terra. A revelação é uma coisa tremenda, faz você derrubar o trinitarismo, o dualismo e tudo isto aí. Então veja, eterno só Deus. Como é que eu ganho essa eternidade? Quando esta vida de Deus habita em mim, então eu ganho esta eternidade. Através de quê? Do novo nascimento. Com o novo nascimento eu se torno uma nova criação, porque eu não fui gerado nem da vontade da carne nem do varão, mas de Deus. Fui gerado pela palavra. Nós fomos gerados por sementes incorruptíveis pela palavra de Deus. Como Pedro disse, não de semente corruptível. A semente que veio do meu pai, aquilo é uma semente corruptível que formou esse Gutenberg. Mas quando Deus me fez nascer de novo, fez com que eu nascesse de novo, então agora eu sou uma semente incorruptível. E a própria vida dele entrou em mim. Então isso me faz ter uma nova natureza e me faz ser eterno. Então eu já posso me regozijar. Continuar firme, obediente à palavra. Lembre-se, um filho de Deus não é relaxado. Ele é obediente à palavra, obediente àquilo que Deus ensina. Continuará em obediência. Veja. Então eu posso me regozijar, dizer assim, eu sou eterno, porque o eterno está em mim. Por isso que William Branham chegou e disse assim, eu sou tão eterno quanto Deus é eterno, porque a vida de Deus está em mim, e isto me faz ser eterno.
Isto me faz ser eterno. Que maravilha! Vamos lá. Observa comigo aqui o seguinte. Mas aí você pergunta, Gutenberg, mas você não vai morrer? Sim, vou morrer. Somente uma vez. Mas depois desta morte eu passarei a ser imortal. Passarei a ser imortal. Este corpo volta para o pó da terra. Minha alma habita em um novo corpo. Eu terei um corpo glorioso semelhante ao de Jesus. E aí eu serei imortal, nunca mais morrerei. Porque Jesus veio vencer a morte justamente para isto. Ele sendo o primeiro a ressuscitar, vencendo a morte, para que nós também, os seus filhos, fôssemos imortal. O apóstolo Paulo vem e diz para nós, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então podemos dizer, tragada foi a morte na vitória. Em Cristo, Jesus Cristo, já aconteceu isso. O que era mortal se revestiu da imortalidade. Aquela natureza humana que morreu se revestiu da imortalidade. Falta agora os filhos dele, os que são mortal, se revestir da imortalidade. Então nós seremos semelhante a ele, seremos como ele é. Isso é tremendo e maravilhoso. O Evangelho promete para nós vida eterna e imortalidade. A própria Bíblia diz vida eterna e imortalidade àqueles que perseveram em fazer o bem. Então, não quer você ter isto? O máximo que nós podemos viver aqui é 70, como a Bíblia diz. Algum por a sua robustez, pelo seu metabolismo, pela sua alimentação, pode chegar aos 80, mas depois disto é só canseira e enfado. Bom, 80 anos de problemas, lutas, dificuldades, tribulação. O máximo que nós podemos viver aqui é isto. Mas Cristo promete vida eterna e imortalidade, nunca mais morrer, nunca mais envelhecer, viver num corpo que tenha de 20 a 22 anos de idade e nunca mais sentir uma dor. Não vale a pena viver nesta esperança? Realmente vale a pena. Vale a pena. Você não quer? Eu estou vivendo nesta esperança, na esperança da ressurreição, na esperança da imortalidade, da eternidade. Isso é tremendo e maravilhoso. Você viver nesta esperança. Não há esperança neste mundo, não há esperança nos políticos, não há esperança de dias melhores aqui, não. A esperança é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a luz. A esperança é Jesus, é a segurança de salvação. Coloca Ele em tua vida para que você ganhe a vida eterna e quando você partir daqui, você tem a imortalidade. Nunca mais vai morrer. De uma coisa eu tenho certeza, eu vou morrer somente uma vez. Por quê? Por causa da consequência do pecado, por causa do salário do pecado, por causa que meu pai Adão me legou uma herança. Que herança foi esta? Morte que vem através do pecado. Ele me legou isto, o salário do pecado é a morte. É a recompensa que o pecado traz. E a Bíblia diz, todos pecaram, então todos têm que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E se todos pecaram, então todos têm que morrer. Mas só que Jesus diz em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo diz para nós, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver, mas colocou ele lá no Éden, com uma aliança condicional. E colocou ele sobre as bases do livre-arbítrio, como o profeta William Branham falou.
e disse: no dia que comerdes, certamente morrerá. Há uma condição. Se você comer, você morre. Se comer, o pecado entra. E aí o salário do pecado é a morte. Você morre. E aí ele fez a escolha dele. Comer do fruto proibido, que nós já explicamos o que é o fruto proibido, que não é comer uma maçã, uma banana, uma uva ou uma pera, mas não é nada disso. Isso são dogmas denominacionais. Nós já explicamos sobre isto, eu não vou mais entrar em detalhe nisto aqui, mas temos vídeo no canal que explica o que é o fruto proibido. Então ele comeu, ele morreu. Ele trouxe esta herança para nós, morte, através do pecado. E a recompensa que o pecado te dá como pagamento é a morte. O salário do pecado é a morte. Eu e você trabalhamos 30 dias. Recebemos o nosso salário como recompensa do nosso trabalho, dos 30 dias trabalhados. O que é que o pecado paga para nós? Qual é a recompensa que ele traz? A morte. Então, com a queda, recebi essa herança chamada morte. Mas também o último Adão, que não nasceu do sexo, que o pecado original foi sexo. E aí, o último Adão que não nasceu do sexo vem para me regenerar, fazer com que eu nasça de novo, seja uma nova criação, pelo quê? Pela palavra. E aí ele tem o dom gratuito, o presente de graça, que é a vida eterna por meio de quem? De Cristo Jesus, por meio do último Adão. Cristo Jesus, eu tenho a vida eterna. Eu te faço um convite também para ter. É oferecido de graça, é dom gratuito, é de graça. Vem receber para que você seja eterno e imortal. Que coisa tremenda e maravilhosa. Eu vou ficar por aqui nesta reflexão. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Reflita na sua vida. Reflita como está a sua alma agora. Se você morrer hoje, para onde você vai? Você tem vida eterna e imortalidade? Para onde você vai? Quinta dimensão é o lugar dos perdidos. É o inferno. Sexta dimensão é o paraíso. É o lugar dos salvos. Para onde você vai se partir hoje? Para onde a sua alma irá? Para a perdição ou para a sexta dimensão, o lugar dos salvos? Para ter vida eterna e imortalidade quando a ressurreição acontecer, então você ganhará a imortalidade, terá um corpo que nunca mais morrerá. E uma vida que nunca mais se acabará. Que coisa tremenda e maravilhosa. Que Deus te ajude. Reflita em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.